né? Talvez não. Só precisa avisar que está sendo gravado. Se ficar repetindo todas as vezes as implicações. Só um minutinho, pronto. A gravação acabou de começar, são 19 horas e 31 minutos. Nós vamos começar o nosso encontro de hoje. Uma semana mais curta, porque sexta-feira é feriado. A gente só tem aula hoje e na próxima quarta-feira. Eu preciso lembrar a todos de que nós temos um repositório de material do curso, que fica lá no Moodle, ufcgsmartadia.com.br. Espero que todos vocês já tenham conseguido acessar, se não, nos pede ajuda, que nós vamos ajudar você a entrar na plataforma. Todo o material fica disponibilizado aqui, tanto o material das aulas, quanto materiais extras, como o livro que foi traduzido, está disponível para vocês. Por exemplo, na aula passada a gente falou sobre o Core, e aqui tem muita coisa interessante sobre o Core. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a rede de acesso, e aqui tem muita coisa interessante sobre a rede de acesso. Aproveitando a deixa e sabedor do interesse de vocês, nós disponibilizamos as aulas e Matheus nos presenteou fazendo um vídeo sobre o Core. Portanto, lá no material tem mais um vídeo que entra nos detalhes do Core. Eu aconselho todos vocês a assistirem esse vídeo aqui de Matheus, que está muito bacana. Hoje, a aula passada já está disponível e hoje a gente continua na nossa tarefa aqui. Lembro sempre também de que há duas maneiras de interagir conosco. Uma delas é abrindo o microfone, perguntando. Eu vou fazer o máximo para responder, tirar a sua dúvida. Outra é falando conosco pelo chat, e aí os colegas que estão no chat, eles vão respondendo as perguntas. E essas perguntas, pessoal, elas são importantes que sejam feitas, porque elas vão compor um conjunto de perguntas e respostas que vai servir para a próxima turma, e assim a gente vai caminhando. Pois bem, na última sexta-feira, nós estávamos conversando sobre arquitetura, e nesse momento a gente está indo na arquitetura e está fazendo um caminho que começa no Core. Foi aqui no Core onde eu comecei a falar sobre a arquitetura da rede 5G. Esse Core é um elemento que vai se interligar ou com a internet ou com outros cores, para que o equipamento do usuário que está lá na ponta possa se conectar. Aqui no meio aparece outro elemento da arquitetura que podemos chamar de rede de acesso de rádio. Em inglês, essa sigla aqui, RAN, ou RAN, como você preferir, é a rede de acesso de rádio. É ela quem vai fornecer o acesso sem fio e móvel para o equipamento do usuário. Hoje nós vamos passar a maior parte da aula falando sobre a rede de acesso. E aí, Edgar, você pode ver o nosso material, você pode ver o material que está no livro e o que a gente vai, os cursos lá da Huawei, que eu espero que vocês estejam fazendo uso da plataforma, porque aquela plataforma tem muita coisa interessante. Pois bem, nesse sentido, nós já conversamos sobre o Core, falamos bastante no encontro passado, né? E aí eu espero que para você já tenha ficado claro algo que para mim demorou um pouco a entender, é de que esse Core ele é um elemento virtual, né? Portanto, ele pode estar em qualquer lugar, inclusive dentro da própria internet, né? Então, não precisa necessariamente você ter um Core dentro da rede da operadora. Ele pode usar esse Core como um serviço. Isso pode ser um conjunto de servidores que está em algum lugar da rede. Agora nós vamos... Mas vejam só, tem uma interligação entre o Core e a rede de acesso. A gente fala já sobre essa interligação. E agora nós vamos entrar nesse elemento aqui na rede de acesso de rádio. E esse elemento, pessoal, nós vamos usar uma descrição dele, né, onde aparecem alguns termos, como BBU, AU, CU, DU e assim por diante. Para poder nós entrarmos nesses detalhes e conhecermos melhor, né, porque o importante é que nós terminemos a aula sabendo de que agora nós temos uma rede de acesso que pode estar distribuída, e esse é um ponto
importante para a gente pensar. Tem algo que fica lá acima da torre, próximo da antena. Tem algo que fica aqui próximo no chão, ou em algum local, que vai se interconectar com o core. Como é que isso significa? Como é que isso funciona? Eu vou chavear aqui para uma outra apresentação que eu acho, creio eu, que não vai nos dar mais detalhes conceituais e detalhes mais significativos do que a gente está falando. Eu espero que vocês estejam vendo a minha tela. Essa é uma apresentação que nós estamos montando. Quando eu falo nós, eu estou falando de meu nome, nome do professor Portela, nome de Amanda, Matheus e Fernando, que são as pessoas que estão ministrando o curso comigo. Cada um de nós contribui de alguma maneira, e hoje a gente vai usar um material, esse material aqui, que a gente pode disponibilizar também depois para vocês, para falar da rede de acesso. Olha o nome que está aqui, Israel. Rede de acesso. É a rede que vai dar acesso ao equipamento do usuário. E essa rede de acesso, só para a gente lembrar, né, a gente está falando da arquitetura em que tem o core, que nós já conversamos na vez passada. O core, ele tem um conjunto de funções virtualizadas. Essas funções trocam dados entre si. Cada um desses blocos aqui é um componente de software. Podem existir diversas outras funções aqui, só que tem duas delas que a gente precisa olhar neste momento. A AMF e a UPF. Mesmo assim, se vocês não olharam o significado, mas se não tiveram oportunidade, vejam, porque cada uma tem um significado. Essencialmente, a gente está falando de AMF e UPF. Por que se importa para nós? Porque a AMF está ligada com o plano de controle, o UPF com o plano de usuário. E essa foi uma conversa que nós tivemos na vez passada. Eu me lembro que nós ficamos discutindo, porque essa separação aqui faz com que você, inclusive, os dados de usuário vão trafegar por esta conexão. Isso vai te permitir ter uma sensação de latência menor. E essas duas conexões entram na rede de acesso, que vão dar acesso aos equipamentos do usuário. Portanto, é isso aqui que nós vamos abrir hoje e dar uma olhada com mais detalhes o que é que tem dentro da rede de acesso. Se você está acompanhando o curso, e eu tenho certeza que está acompanhando bem, fazendo um esforço para ler o material, para assistir os vídeos, para discutir conosco aqui, seja no chat, ou seja, abrindo o microfone, você já está colocando na cabeça de que uma das características do 5G é a virtualização. A virtualização, pessoal, está completamente presente em todos os elementos. E vejam, essa virtualização ela não fica só no core, ela vem para a rede de acesso também. E essa rede de acesso, onde nós vamos ter uma ligação que é para o plano de controle, uma ligação que é para o plano de dados. Essa rede de acesso ela também é formada por um conjunto de funções. Cada função dessa, que não precisa ser necessariamente um hardware, a menos do front-end de RF e do conversor AD. Quando a gente fala de front-end de RF aqui significa radiofrequência. É daqui onde vão sair os sinais para a antena. Obviamente, que se é daqui que vão sair os sinais para a antena, isso tem que ser físico, gerar sinal. O conversor de analógico para digital, onde vai chegar o sinal que vem lá do front-end de RF, vai converter de analógico para digital. Esse elemento tem um componente físico. A partir daqui, amigos, é tudo digital. Se é tudo digital, Diego, é software. Não pode tratar por software. E aí, vamos lá. Cada bloco desse aqui, se eu voltar um pouco, Diego, você vai dizer, olha, tem um elemento chamado RRC, Controle de Recursos de Rádio. Olha o nome, Controle de Recursos de Rádio. Esse cara vai configurar os parâmetros de todos os outros. E aí, Diego, cada um deles, obviamente, né, tem suas funções,
certo? Aqui onde vai ter compressão, vai ter criptografia. Eu não vou, Diego, detalhar todos, porque nós vamos gastar muito tempo aqui. Vocês podem ler no material sobre o que cada um desses faz, certo? Mas, veja, cada bloco tem sua funcionalidade. Se você olhar para o primeiro bloco, que recebe dados, ele também faz a interconexão para outras GNodeB. Então, uma interconexão para outra GNodeB, ela pode simplesmente vir daqui e ir para outra GNodeB. Ela não precisa necessariamente passar pelo core. Como é que ele sabe que ele vai interligar com outros GNodeB vindo por aqui? Porque ele foi configurado pela RRC. Então, este conjunto de funções que a gente está conversando tem outra característica do 5G, que se quebrou esse conjunto de funções em blocos. Olha que coisa legal. Isso aqui a gente vai chamar de desagregação. Desagregação é outra característica importante do 5G que não tínhamos antes nos outros sistemas. Veja que aqui estão desenhados 3 blocos. Unidade central, aí daí aparece o nome C, U. Unidade distribuída, D, U. Unidade de rádio, R, U. Agora nós temos 3 elementos que compõem a rede de acesso. Os 3 aqui juntos compõem a rede de acesso. Deixa eu voltar aqui. O meu slide está mais apressado do que eu. E aí, vamos lá. Por que isso é importante? Por que isso traz uma característica importante para o 5G? É que, como esses 3 elementos eles estão desagregados, eles não precisam estar no mesmo local. Eles não precisam estar no mesmo equipamento, não precisam estar no mesmo servidor, no caso da maioria desses blocos. Eles podem estar em servidores distintos. Daí, se a gente olhar, pensar um pouco, a unidade de rádio e eu chavear para esse desenho aqui, aí você vai dizer, cara, se a unidade é de rádio, então ela pode estar aqui. Rádio, vai tratar dos sinais que vão para a antena. Então ela pode estar aqui. Se eu chavear de volta, você vai ver unidade distribuída. Essa unidade distribuída pode estar aqui. Se eu voltar para cá, você vai falar na unidade central. Olha o nome disso, unidade central. Ela pode estar aqui. Então, esses elementos podem estar desagregados, eles são desagregados, eles podem estar em locais distintos e em equipamentos distintos. Isso permite também que se pense numa arquitetura em que parte pode ser de um vendedor, parte pode ser de outro vendedor. Basta que haja comunicação entre os módulos. Vamos lá. Eu vou caminhar um pouquinho aqui, porque essa interconexão aqui que a gente está falando, ela tem nome. E o fato de ter nome é que entre a unidade de rádio e a unidade distribuída, nós temos o front hall. Por que, Rosângela, é importante saber desses nomes? Porque eu estou dizendo para você, Rosângela, que você pode comprar uma unidade de rádio de uma empresa. Uma unidade distribuída pode ser o software que Rosângela Maria desenvolveu. Por que não? A unidade central pode ser o software que a Elisângela desenvolveu. Basta só que elas comuniquem, mas a gente precisa saber dessas interfaces front hall. Front está lá na frente. Mid hall está lá no meio. E back hall. Deixa eu fazer um outro desenho agora para a gente poder parar um pouco e pensar que coisa legal. Se nós pensarmos, voltarmos um pouco, amigo. Vocês lembram que tem um core? Esses lados estão muito fechados. Vocês lembram que tem um core na rede? Que esse core pode estar virtualizado, pode estar funcionando em algum local. Vocês devem também, neste momento, estar lembrados de que eu sempre estou desenhando 2 ligações, porque plano de controle, plano do usuário,
Veja, o core ele pode estar ligado a uma unidade central. Deixa eu voltar um pouco aqui. Olha a unidade central aqui. Olha a unidade central aqui. Um core pode servir a uma ou mais unidades centrais. O que é servir a uma unidade mais central? Tratar os dados, fazer autenticação, fazer todo aquele trabalho que a gente já conversou sobre o core. Uma unidade central pode atender uma ou mais, né? Uma unidade distribuída e unidade distribuída algumas unidades de rádio. Espera aí, Marcelo. Espera aí, Rosângela, Elisângela, Diego, Edgar. Como é? Edmar, você fez aqui um desenho assim. Você pegou a rede de acesso, que era toda junto. Você quebrou em 3 partes. Aí me disse, olha, pessoal, essas 3 partes conjuntamente formam a rede de acesso. Formam a rede de acesso. E agora, você chega para mim e diz, uma unidade central, uma unidade distribuída, e uma unidade distribuída, várias unidades de rádio. Sim. Veja, pessoal, não precisa ter uma unidade central, uma distribuída e um rádio. Uma unidade de rádio, uma unidade distribuída atende várias unidades de rádio. Uma ou mais unidades de rádio. Isso vai depender, obviamente, da capacidade dela e do tráfego gerado em cada um deles. Tranquilo? Eu estou sendo claro, pessoal? Aí veja, se eu estiver sendo claro, né, aí você vai dizer, peraí, mas então se é assim, né, eu posso ir distribuindo unidades, colocando unidade distribuída e colocando unidades de rádio. Aí Israel disse, Odimar, isso significa o que exatamente? Veja, Israel, lá no começo da nossa conversa, nós desenhamos, pegamos uma área e desenhamos uma célula. Você lembra? E também fizemos assim, olha, para cobrir uma determinada área, a minha célula que não foi muito feliz, nós vamos fazer outra célula e outra célula. Se vocês tiverem... Oh, rapaz, que bicho fechado. Se vocês tiverem lembrados, e uma justificativa para fazer isso, né? Daí vem o nome telefonia móvel celular, é porque em cada área dessa aqui eu consigo cobrir com menos potência. Faz sentido, pessoal? Tranquilo? Então, veja, toda essa parte aqui, né, são as células, um conjunto de células por uma unidade distribuída, um conjunto de unidades distribuídas por uma unidade central e uma unidade central por um core. Você deve estar pensando, pois não, Professor, boa noite. boa noite. Desculpa, porque eu cheguei um pouquinho atrasado. Esse UE significa o quê? São as estações móveis, é isso? Isso, o é o equipamento do usuário. Depois estou falando com Equipamento do usuário. Lucas, Lucas. né? Lucas, Isso. o E significa equipamento do usuário. Aí, Lucas, uma pergunta justa agora, né? Já que você está chegando agora, Ademar, por que você não chama isso de smartphone, por exemplo? Porque, Lucas, eu deixei um espaçozinho aqui de lado, que é para você botar um SIM card. Então, Lucas, todo elemento, todo e qualquer objeto que eu conseguir colocar um SIM card e eu fizer uma comunicação é um equipamento do usuário. Vamos usar um exemplo concreto, Lucas. Se a lâmpada de frente da sua casa, você conseguir colocar uma unidade de rádio nela, de tal sorte que ela converse, desculpe, se você conseguir colocar um modem, que ela consiga conversar com a unidade de rádio mais próxima, 5G, é um equipamento do usuário. E ela vai estar interligada dentro da rede. Faz sentido, Lucas? Faz total Tranquilo? sentido, até porque hoje tem carros que possuem o Wi-Fi embutido, né? Que eles se comunicam com a rede móvel de celular. E Isso. aí ainda faz sentido só chamar de smartphone, né? Até porque outros dispositivos também podem ter acesso à internet, Claro. como E os aí a gente, IoT, por exemplo, né? claro, aí, veja só, a IoT é a rede, né? A rede
né, de internet das coisas. Pois bem, então é em cima dessa arquitetura, né, que é composta a rede 5G. Daí você está me dizendo, mas me dê um exemplo de um software que implementa a rede de acesso. Esse aqui é um exemplo, né, a Open Run. Open Run é uma implementação da Run em código aberto. Amigos, o fato do nome estar aqui código aberto é comum para todo mundo. Por exemplo, quando a gente fala no Linux é um sistema operacional de código aberto. Certo? Então, não significa código livre. Código livre é outra coisa. Certo? Está falando de código aberto. Então, veja só. A Open Run é uma iniciativa para se implementar uma RAM em código aberto. É uma iniciativa interessante, né? Que eu acho que se você está interessado em avançar no 5G, é um local interessante para você tomar mais detalhes. Deixa eu ver o que tem mais alguma coisa, se tem mais detalhes sobre o Open RAM aqui, mas eu vou voltar para cá, né, para a gente continuar nos slides do nosso patrocinador, que é os que nos deu a oportunidade de usar a plataforma, que é a Huawei. Então, veja só, nós estamos falando agora, né, como é que a gente implanta um site. Nós vamos implantar um site colocando uma unidade de rádio, né, uma solução aqui de alimentação, pode ser dessa maneira, pode ser centralizada, tem uma escolha. Tem que ter um relógio, esse relógio aqui, o relógio aparece aqui e o relógio aparece acolá. Isso porque em comunicações tudo tem que ter sincronização. Todas as estações, todas as genodevis têm que estar sincronizadas. Sincronização em telecomunicações é um ponto básico. Não pode se perder, não pode se perder a sincronização. Pode ser GPS, né? GPS é uma opção, até porque os sites normalmente ficam em locais mais ermos. Agora, existe a possibilidade também de você fazer sincronização sem necessariamente ser o GPS. Você pode usar outros mecanismos. Por exemplo, a própria rede tem um protocolo NTP que permite que você faça sincronização pela própria rede, certo? Eu estou só dizendo que sim, a figura mostra, mas só estou dizendo que a gente não deve se limitar somente ao que está na figura. Né? A gente está falando, não necessariamente o NTP ou o GPS. O NTP pode ser feito também com outro tipo de tecnologia que não só a gente tem muitas opções para fazer sincronização. Joia? Pois bem, então a gente tá não vamos só nos limitar. Existe a tecnologia, pessoal. Tem muitas opções, né? A gente está mostrando aqui a arquitetura. Como implementa o específico, isso é, da tecnologia que você vai usar. E aí as opções são infinitas, ainda bem, né? Bacana. Então vamos lá. A gente caminhou, né? E aí, veja, fizemos uma descrição do core, fizemos uma descrição da RAM, descrição de alto nível, certo? Agora, veja só, a gente está caminhando agora para olhar alguns detalhes. Eu vou caminhar um pouco aqui, né? Porque essa é basicamente aquela figura que nós já fizemos. Eu vou caminhar porque eu queria falar também hoje de algumas tecnologias que são usadas internas no 5G. E essas tecnologias que são usadas internamente no 5G, elas vão começar agora, né, a nos clarificar, vai deixar mais claro para nós o que é que tem de tão novo, né, que a gente fica falando sobre 5G, 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 certo? Além do que a gente já falou, né? Eu quero deixar marcado para todos nós de que essa possibilidade de virtualização é algo marcante. Essa possibilidade de desagregação
é outra coisa importante para a gente ter em mente. Tá joia? Então, vamos lá. O que a gente começa a entrar agora? Né? A gente começa a entrar agora, por exemplo, vamos falar sobre a tecnologia, sobre uma das tecnologias que são usadas dentro da rede. Você podia me fazer uma outra pergunta que é justa, que é a seguinte: Edmar, você falou sobre o Core, você falou sobre a rede de acesso, mas no seu desenho está dito de que um dos elementos da arquitetura é o equipamento do usuário. Por que você não vai falar sobre o equipamento do usuário? Porque, pessoal, esse aqui é mais dependente da tecnologia em si. Então, basicamente, certo? O que é que nós precisamos ter aqui? Nós precisamos ter as funcionalidades necessárias para fazer a comunicação com a rádio. Então, o equipamento do usuário ele é dependente da tecnologia, então a gente não vai, digamos assim, entrar muito no detalhe específico deles. Cada um, inclusive, pode ter suas arquiteturas, desde que ele implemente o que está dito lá no 3GPP. Vocês lembram o que é o 3GPP? Alguém lembra o que é o 3GPP? O órgão que normatiza as tecnologias. Bacana. É o órgão, né, que vai definir como as tecnologias vão funcionar. Tudo certo? Tudo tranquilo? Posso caminhar? Mais alguma observação até aqui? Beleza. O que a gente vai olhar agora? Vamos olhar sobre o que acontece aqui dentro da rede. Veja, vamos pensar o seguinte. Eu sempre faço esse desenho colocando a internet aqui, porque no final das contas, isso aqui é um elemento da internet. Eu estou querendo pensar com vocês o seguinte, olha só. E a gente está falando sobre network slicing. Uma tradução livre que nós fizemos é fatiamento da rede. Antes de entrar no detalhe, deixa eu lembrar para vocês o seguinte. É possível que algum de nós aqui utilize um serviço de rede só durante a semana e não utilize durante o final de semana. Por exemplo, digamos que algum de nós aqui tem uma indústria e que a indústria funcione no horário comercial de segunda a sexta. Ela não funciona à noite e ela não funciona no final de semana. É um exemplo hipotético. Uma pergunta é, por que eu vou pagar, por que eu vou contratar um serviço durante a noite e durante o final de semana? Vocês entenderam a questão? O mais justo, digamos, é eu pagar durante o uso. Esse é um ponto. O outro ponto, né, é que alguns de nós vai usar um serviço que usa mais taxa do que outros. Então, se eu estou usando um serviço que usa bem menos taxa do que Edgar, por que eu vou contratar uma rede igual a de Edgar? Deveria existir, né, a possibilidade de que eu contrate uma rede adequada. Mas você vai dizer, não, mas hoje eu já posso fazer um pacote de dados. Mas não é isso que eu estou falando, pessoal. Estou falando do pacote de dados adequado, para o tamanho exato do que eu preciso. Não é um tamanho padrão. Vamos lá. A tecnologia de fatiamento de rede, network slicing, ela permite que, olha a palavra que apareceu aqui, você vai virtualizar várias redes fim a fim, to que significa end to end, certo? Para atender os requisitos de um serviço. Então, olha só, pessoal. Dado que você tem um conjunto de recursos físicos, tem uma rede física, agora se vai pegar uma fatia daquela rede, daquilo que se consegue prover, e vai te vender a fatia que você precisa. Ou vai vender a fatia que o cliente precisa. Por isso que é chamado de slicing,
fatiamento. Só que tem um detalhe muito bacana. Isso pode ser dinâmico. Por que é dinâmico? Porque é software. Certo? E veja, o que nós temos hoje? Né? A gente tem um serviço 4G, certo? Que nos dá banda larga móvel, certo? E a gente quer prover vários serviços. Uma visão que eu gosto de ter é que, olha, eu tenho um serviço, né, que vai ter voz, acesso à voz e internet. Então, um serviço que vai ter direção autônoma, por exemplo. Né? E eu coloquei um medidor de água na minha casa e vou transmitir os dados de medição de água. Vocês concordam comigo de que cada um desses aqui tem uma exigência distinta? Tranquilo? Banda larga, móvel, baixa, certo? Direção autônoma, baixa latência, conexão massiva, medidor de água. Aí, amigos, Diego, olha só, Diego, se você olhar por esses três aqui, você vai se lembrar rapidamente de que nós já conversamos sobre isso. Banda larga, baixa latência, comunicação massiva. Estão lembrados disso aqui? Sim, aquele triângulo que o senhor mostrou logo no começo. Isso. Pronto, foi o triângulo que a gente falou lá no começo, né? Tá aqui é MBB, né? Cada um desses tem uma exigência distinta. Se cada um tem uma exigência distinta, cada um que requer uma rede distinta. Né? E agora, né, com a possibilidade de fatiar a rede, eu posso dar redes distintas para serviços distintos. Diego está querendo um medidor, né, de água, né, para colocar no sistema dele, mas veja só, Diego, a gente está falando de milhões de medidores. Obviamente, a gente está pensando numa cidade, num local muito grande, né, onde você precisa de milhões de medidores, de muitos medidores por metros quadrados. Né? Esse cara aqui requer uma rede. E aí, a ideia é que, por toda a rede, olha só, não é só no núcleo da rede, é que em toda a rede, desde o fim até o fim, por isso que apareceu lá, se consiga estabelecer uma rede adequada para o serviço. E aí vem as características, né? Você consegue isolar os recursos, fazer por demanda, né? Fatiar a rede E2E, né? E essa é uma das características que eu acho mais, para mim, me marca muito, o que você consegue fazer com uma rede dinâmica como o 5G. Tranquilo? Agora vamos lá. Como é que isso é feito, né? Isso é feito fazendo, dividindo recursos, seja em frequência ou seja em tempo. Tem um conjunto de recursos que são compartilhados. Então, você vai fazer fatiamentos distintos para que usuários distintos tenham ou mais frequência, ou mais slots de tempo, e aí tem todo um jogo para se fazer. Neste momento, pessoal, tem umas características técnicas bem específicas do 5G, que eu vou deixar prometido aqui, porque está gravado. Eu passei um tempo muito bom para entender algo que no 5G eles chamam de numerologia. Numerologia não é numerologia cabalística, o Beratã. É porque no 5G, Beratã, dependendo do que você vai usar, se faz uma conta para ver quanto de recurso vai ser dado. Tem uma equação, né? Tem uma forma de fazer quanto de frequência e quantos slots de tempo vão ser dados para que você obtenha aquele serviço. Eu vou fazer um vídeo para deixar para vocês, para que vocês possam ter acesso. Por sinal... Pegando o gancho, Edmar, fazendo uma pergunta. Lá no GPRS, você tinha lá a alocação, né, dos canais de chaveamento por um algoritmo que alocava os canais. Tem algo similar no 5G e aloque exatamente essa, vamos dizer assim, essa banda de frequência e o slice de tempo tem sim, dinamicamente?
Só para a gente fazer responder a sua pergunta, né? Tem dois parâmetros aqui que são constantemente trocados. Esse cara aqui, esse desenho aqui fica ruim, mas eu queria escrever aqui CQI, aqui fica esse pontinho na frente. CQI. O equipamento do usuário ele fica enviando o status do canal para a rede de acesso. A rede de acesso tem um parâmetro chamado de QCI. É um truquezinho de letras, mas... Né? O que é que implica isso? A rede de acesso fica o tempo todo ajustando modulação, largura de banda, né? No final das contas, a largura do canal para que esse CQI se aproxime do QCI contratado. Então, isso está o tempo todo acontecendo dinamicamente. A gente vai falar um pouquinho sobre essas técnicas, e isso tem muito a ver com essa parte da tecnologia da interface aérea, que aqui, né, esse ajuste da interface aérea, né, deu um salto de qualidade no 5G. Isaías está perguntando se tem um limite. Tem um limite, Isaías, né? Você só pode fatiar até onde a rede tem recursos. Você não pode, né? A rede, no final das contas, a rede ela tem uma quantidade de recursos, ou seja, tem uma largura de banda que você pode, máxima, que você pode alocar. Então, você pode fatiar até enquanto tenha recurso. Eu não sei se a sua pergunta foi até onde você pode ir ou até quão pequeno é essa fatia. Né? Eu fiquei na dúvida agora. Se você quiser me corrigir ou me esclarecer na sua pergunta. Né? Agora, a pessoa certa para fazer perguntas sobre Neto Slice é o professor Portela. Né? Então, aproveitem no chat que o professor Portela está aqui, ele conhece bem, e conhece, por sinal, muito bem. Ele pode explicar muito bem. Acho que é Stanley Macedo, né? Stanley usa assim, né, o espalhamento espectral, mas usa outras técnicas além do espalhamento espectral. Na verdade, Stanley, é uma combinação de técnicas em que você vai ajustando, fazendo uma combinação para que ela dê a qualidade que você requeira ou é possível atender. Tá? A gente vai falar um pouco mais disso para frente. Pessoal, explora o professor Portela aí, viu? Ele conhece bem do assunto. Inclusive, o professor Portela me ensinou uma coisa muito legal, né, sobre fatiamento de rede e sobre o fato das redes serem definidas por software. Vocês já devem ter visto aí em algum local o termo SDN. Esse negócio fica sempre com esse pontinho na frente, não sei porquê. Rede definida por software. Né? Rede definida por software, obviamente, como o nome diz, você vai estabelecer uma rede definida por software, definindo-a por software. E numa das conversas, das discussões que eu estava tendo com o Portela, ele me atentou para um fato interessante. Quando a gente está falando de uma rede, pessoal, nós estamos falando em um fatiamento fim a fim. Vocês lembram que eu fiz um E, 2E aqui em algum lugar? Aqui até o destino. Isso significa que muitos desses módulos aqui, ou outros, não estão necessariamente próximo fisicamente do usuário. Eles podem estar de forma distinta. Distante, perdão. Mas veja, ela é definida por software. Então, agora, usando, por exemplo, acessos remotos, eu posso fazer configurações dinâmicas sem precisar me deslocar para o software local. Esse é um ponto muito bacana. Não sei se eu estou conseguindo ser claro o suficiente para vocês, para passar o sentimento que eu aprendi, que eu achei muito legal. O Marco Antônio deve estar se perguntando, mas sempre foi assim? Não, Marco Antônio, nem sempre foi assim. Quando você não tinha a possibilidade de fazer uma rede definida por software, em alguns locais você queria estabelecer um circuito, uma rede, entre dois pontos, você tem que dirigir aos locais e reservar recursos. Ir lá e configurar localmente, fazer ligações. Agora é tudo software, então você faz tudo isso de forma, digamos assim, remota. É bacana. Eu achei, quando ela me explicou, eu achei, né, fantástico. Né? Muitos dos trabalhos que eu já fiz, nem o Beiratan, me deslocar lá para não sei para onde,
para trocar um cabo, para não sei o que, agora, né, via software, a gente faz a configuração, estabelece, né, os canais, faz a comunicação fim a fim, né, sem essa necessidade. Tranquilo? A gente vai voltar um pouquinho mais sobre isso aqui. Vou fazer esse vídeo sobre numerologia, mas tem mais alguns detalhes que a gente vai voltar sobre eles, né? Tem umas detalhes mais técnicos aqui, mas eu queria fazer um resumo do que a gente já conversou até aqui para poder a gente caminhar. E agora, porque o próximo passo, Edgar, ele é bem técnico. Então, como ele é bem técnico, a gente precisa ir bem com calma para deixar claro para as pessoas. Inclusive, eu vou responder com os próximos passos, eu começo a responder efetivamente e mais claramente a pergunta de Uberatan e a pergunta de Stanley. Nesse momento, a gente falou, até o momento nós conversamos o seguinte, olha, a gente pode ter uma rede NSA ou pode fazer uma rede SA. NSA, non-standalone. 4G e 5G funcionam simultaneamente, ou seja, o equipamento 5G vai fazer uso das duas redes. Eu tenho cuidado com esse ponto, não significa que existe 4G e 5G. Significa que o equipamento vai usar as duas redes simultaneamente. Standalone, rede 5G pura, como a gente chama. O equipamento caminha, trafega dentro da própria rede 5G. Aparece outro termo aqui, relacionado ao Core, SBA, arquitetura baseada em serviço. O que significa? É que as funções agora são serviços. Você vai simplesmente usar o serviço de uma função. Separação entre o plano de usuário e o plano de controle. O Core, ele é nativo, né, na nuvem. NetSlicing e a computação na borda. Quando a gente estava falando sobre a rede de acesso, a gente falou sobre rede distribuída, essa separação, mas eu vou voltar aqui só porque acho que essa figura ela é importante. Nós dizemos, olha, amigos, a desagregação permite que uma unidade distribuída atenda várias unidades de rádio, uma unidade central atenda várias unidades distribuídas e não necessariamente precisam todos ser do mesmo fabricante. Essa discussão sobre fabricantes, ela é importante e intrigante, porque dependendo de que você perguntar, a opinião é bem particular e às vezes bem acalorada, né, sobre ser do mesmo fabricante ou não. Eu pergunto agora, eu paro agora e pergunto, vocês têm alguma pergunta, alguma observação? Algo que queira que eu explique? Está tudo tranquilo? Podemos caminhar? Professor. Oi. Aqui é a Michele. Oi, Michele. Eu vou fazer uma pergunta, não sei se é muito relevante, mas é uma dúvida que eu tenho. Fica à vontade. A rede 4G pode se tornar uma rede 5G, tipo a Oi, que virou Vivo, alguma coisa desse tipo? Michele, não, Michele. Você tem que efetivamente substituir equipamentos. Certo? Não dá para você... No caso, uma rede 5G para uma rede 4G, você tem que substituir equipamentos. Né? Você não pode simplesmente, digamos assim, fazer uma... Veja se eu entendi sua pergunta. E é uma pergunta bacana. Né? Não, tá, Michele, eu gostei muito da sua pergunta. Não seria simplesmente fazer um upgrade da rede. Certo? É trocar a rede. Tem que trocar. Né? Tranquilo, Michele? Agora, Michele, vamos aproveitar a sua pergunta e falar em definido por software. Você lembra que eu estou falando muito sobre definido por software? Definido por software. Né? Agora, o 5G é definido por software, Michele. Aí você vai se lembrar de que eu estava dizendo, tem um release 15. Está lembrado disso aqui? Mas já tem um release 16. Já tem um release 17. Né? E o 18. Né? Tem umas evoluções bacanas aqui, principalmente em termos de segurança, de 17 para 18. Aí, Michele, há uma pergunta que você podia justa,
você podia me fazer o seguinte, professor, isso quer dizer de que quando eu mudar daqui para cá, release 15 por 16, eu vou precisar fazer troca de equipamento? Não, Michele, você não vai precisar, Michele, perdão, você não vai precisar fazer, porque agora você tem uma troca de software, uma upgrade de software. Bacana? Foi claro, Michele? Não é? Quando você vai, obviamente, né, pessoal? Vamos lá, vamos fazer tudo de forma justa. Estou fazendo essa setinha aqui como se fosse muito simples trocar um software. Certo? Tem uns detalhes. Pode ser que as capacidades que a Release 16 precise, ou seja, a quantidade de processamento para implementar essas novas capacidades, aquele processador que está instalado, ele não suporta. Aí sim, você precisa botar um outro processador que tenha processamento suficiente para rodar as capacidades. Mas, a priori, considerando que você tem um processador que consegue rodar todas as capacidades, vai fazer uma troca por software. E, considerando a minha fala, só um minutinho, a minha fala de que a gente está falando sobre virtualização, essa troca aqui é virtual, o hardware não é meu problema. Alguém ia falando, eu interrompi. Sou eu, Jamás, professor, boa noite. Boa noite, amigo. Seria, não sei se também é relevante, mas seria o fim dos hardwares? É isso que vocês estão falando? Seria o fim do? Hardware? Não. O hardware é Jamácio, né? Ele vai diminuir, mas ele não vai deixar de existir. Ficar obsoleto, né? Isso. Não é que ele vai ficar obsoleto, é porque ele vai diminuir. Eu vou voltar só um pouquinho aqui, Jamácio. Aliás, deixa eu voltar só um pouquinho nessa figura aqui, acho que ela é mais ilustrativa. Eu estava falando para você, Jamácio, que aqui tem um front-end de RF. Então, o que entra aqui é radiofrequência, rádio, sinal de rádio. Então, isso aqui é hardware. Né? Aqui você vai fazer um conversor de digital, de analógico para digital e de digital para analógico. Esse cara aqui, muito dele é hardware. Então, lá no front-end tem um hardware que vai continuar existindo. Ademais, todo esse software aqui vai rodar em cima de um hardware, que no final das contas, de um processador, né? No final das contas é um hardware. Agora, você tem razão quando você diz, vai diminuir? Vai, porque antes, cada caixa dessa, digamos assim, era implementada por um hardware específico. Foi claro, Pedro? Jamácio? Tranquilo. Aí, Jamácio, você vai começar a pensar comigo agora. Cara, vizinha a minha casa. Cadê a figura? É bom com figura. Vizinha a minha casa tinha um terreno onde tinha uma torre e tinha um container. Tá? Tinha um container lá, onde lá estavam todos os equipamentos que eu precisava para fazer a estação base. Aí Jamácio vai dizer, peraí, quer dizer que aqui tem um cara que vai ficar lá em cima da antena. Desce um cabo que não é mais radiofrequência, é eletrônico. Eu preciso de um equipamento para fazer parte da rede de acesso. E o restante pode estar na nuvem. Então significa que esse container agora ele vai ser um container menor. Exatamente. A quantidade, o espaço que se ocupa numa estação 5G é bem menor do que numa estação 4G. Bem menor. Com certeza. E agora, ainda temos outro detalhe, né? Todo sistema desse tipo ele precisa ter uma alimentação, certo? Local. Caiu energia, comunicação continua, né? E aí tem sempre o velho problema das baterias, furto de baterias, tá? E agora com as baterias de íon-lítio, esse problema também está sendo diminuído e as baterias são mais compactas. Portanto, esse, Jamácio, é algo que você vai experimentar. Tyrone
Veja, Tairone, se eu disse certo seu nome. Certo, Tairone? O que pode acontecer, Tairone, é que eu simplesmente precisar colocar um equipamento no alto da torre. Eu posso também trazer isso aqui para cá. Não tem nenhum problema. Não se leva por alguns motivos de peso, tal, mas pode se fazer. Então, daria para você colocar toda essa solução sem precisar ter um container lá embaixo. Pode fazer? Pode. Né? Na questão de segurança, isso também não aumentaria o custo. Não necessariamente, Alisson. Eu acho que, na verdade, diminui o custo. Né? Por exemplo, essa questão da bateria, né, que sempre é algo... Isso sempre foi um grande problema nos sistemas de comunicações móveis. Grande, muito grande, furto de bateria. Ninguém conseguia dar uma solução. Se procurou todo tipo de solução, mas, infelizmente, né, isso é um problema social, digamos assim, né? É como o roubo de furto de cabo. Né? A gente vive tentando achar uma solução. Inclusive, se alguém souber uma solução aqui, por favor, vá vender, que estão procurando. Posso caminhar, pessoal? Eu queria caminhar um pouquinho, porque tem outro assunto aqui. Né? Esses assuntos de 5G, eles me chamam assim, muita atenção por conta da tecnologia. Né? Olha só, a gente falou sobre fatiamento de rede, né? Sobre todos esses detalhes aqui, tem uns detalhes técnicos, que isso aqui vocês podem assistir no vídeo lá da Huawei, onde entram mais os detalhes. Agora, vamos lá. Eu vou falar sobre espectro de frequências. Quarta-feira, a gente fala sobre os outros itens. Vamos lá. O espectro de frequência, eu creio que para você, para Rafael, para Rogério, né, já está bem batido, já falei bastante sobre o que a gente está falando de faixas de frequência, certo? Quando a gente está falando de faixas de frequência, e a gente está falando da faixa de frequência, assim, né, do espectro, né, que é usado, que foi disponibilizado para as redes 5G. E aí, vamos lá, tem uma faixa de frequência aqui, FR1, FR2, né? São faixas de frequência, né, que vão até 6 GHz, acima de 6 GHz. Agora, como eu gosto, sou muito ligado na física, eu queria que você olhasse para esse número aqui. Olha o que está aqui. Já é a luz visível. Nós estamos falando de 26 GHz. Nós já estamos por aqui. Ó. Já é? Veja só, qual é a questão para nós? A questão para nós é que, quando eu caminho nesta direção, eu estou aumentando a frequência. Concorda? Porém, eu estou diminuindo o comprimento da onda. Tudo certo? A frequência, estou aumentando e estou diminuindo o comprimento da onda. Deixa eu fazer um desenho, só para a gente ficar, para nós... essa é uma representação pitoresca, né? Vamos imaginar aqui um terreno onde você tem um anteparo. O que quer que seja. Né? Quando eu tenho frequências mais baixas, o comprimento de onda é maior. Né? Eu tenho um determinado comprimento de onda. Então, se eu faço uma transmissão, eu vou fazer aqui uma representação, né? Vão me perdoar os detalhes físicos, mas eu vou fazer uma transmissão de que isso aqui, por exemplo, acontece. Veja, esse desenho mal feito aqui, mas esse aqui significa que o comprimento da onda é grande, então ele consegue passar por anteparos. E é menos absorvido. Quando a gente aumenta a frequência, que eu tenho um comprimento de onda menor, eu acho que eu não tenho outra cor aqui, deixa eu ver se eu tenho outra cor, lápis, cor, ó, deixa eu fazer em azul. Ele muda de tudo, né? Que coisa chata. Mas vamos lá. Quando eu aumento a frequência, eu diminuo o comprimento da onda. Então, se eu diminuo o comprimento da onda, certo?
o anteparo vai, como está dizendo, o anteparo vai absorver a maior parte daquela energia. Então, veja, quanto maior for a frequência, mais suscetível, mais efeito de anteparo e de atenuação eu tenho. Eu fui claro, pessoal, eu consegui explicar isso aqui para vocês. Tranquilo? Posso caminhar? Porque isso é importante para o que a gente vai entender e vai conversar depois. Aí vamos lá, amigos. A gente saiu aqui de 700 MHz, uma das faixas, 2.3 GHz, outra faixa, 3,4 GHz, outra faixa, 26 GHz, outra faixa. Veja se você concorda comigo. Nessa minha conta que eu fui fazendo, 700, 2,3, 3,4, 26, eu fui aumentando a frequência. Quando eu fui aumentando a frequência, eu fui diminuindo o comprimento de onda. Portanto, cada faixa dessas, por natureza física, tem um alcance maior do que a outra. Concordam? O alcance está relacionado com o comprimento da onda. Joia? Alguém não acompanhou meu pensamento? Se não quiser, eu posso. Se alguém quiser, eu posso explicar novamente. Então vamos lá. O que acontece? É que quando a gente está aqui abaixo de 3 GHz, qual é a vantagem? A cobertura é bacana, Rafael. O comprimento de onda é mais baixo, né? Abaixo de 3 GHz. Quanto mais abaixo de 3 GHz, maior a cobertura. Joia? Agora, Rafael, quando eu vou para a banda C, e aí o professor Portela já colocou aí no chat o que significa a banda C, quando eu estou aqui acima de 3 GHz, certo? Qual é a vantagem? Tá? Já começa a ter mais largura de banda disponível. Quando eu vou para as ondas milimétricas, certo? Milimétricas, por que milimétricas? Porque quando a gente está em 26 GHz, a gente está em ondas milimétricas, o comprimento da onda de milímetro. Tá? Aí a largura de banda é muito grande. Concordam? A largura disponível é muito grande. Tem pouco serviço aqui alocado. Joia? Agora, a maioria de vocês aqui, eu não sei se é engenheiro, mas quem é engenheiro já está acostumado a de que quando a gente ganha de um lado, a gente tem que perder do outro. Esse é o balanço que o engenheiro está o tempo todo fazendo. Por quê? Quando a gente quer fazer, está abaixo de 3 GHz, os recursos são limitados. A maioria das bandas já está ocupada. Certo? Tem muito, o espaço que você tem disponível, né, não é tão grande. Quando eu vou para a banda C, olha se você acompanhou o meu pensamento, eu já tenho mais largura de banda, mas eu perco na cobertura comparado com a anterior. E tem um negócio muito bacana, tem um desbalanço entre o link de subida e o link de descida. Vai falar sobre isso. Quando eu vou para ondas milimétricas, eu tenho larguras de banda muito boas, só que a cobertura é menor. Eu perco na cobertura. Faz sentido, Edgar? Tranquilo? Luiz Henrique, demais. Estamos sincronizados? João e Michele. Então veja, Michele, é o que a gente tem, né? A gente joga com o que a gente tem. Né? Então vamos lá. Cada faixa dessa tem suas características. Deixa eu ver se o que tem aqui para frente. Eu ia mostrar essa figura, mas eu desisti dela, Wellington. Porque é o seguinte, eu estava olhando hoje, né? Uma curiosidade, aí eu achei isso aqui. Né? Eu achei esse aqui é o site da Anatel, pessoal. Todos têm acesso a ele, certo? Lá na Anatel tem espaço 5G. Qualquer um de nós aqui pode acessar isso, isso é uma informação pública. E aí, vamos lá. A gente está olhando aqui... Opa, deixa eu vir para cá. Nós estamos olhando aqui na faixa de 3,5 GHz. E eu pedi para ele fazer uma... Aqui, eu vou dar uma
ampliar um pouco. E vocês estão vendo que está aparecendo um pontinho azul aqui? Veja só. Quem está nessa faixa aqui? A BrisaNet. Certo? Deixa eu procurar outra cidade bacana aqui na Paraíba. A cidade que eu mais gosto na Paraíba é essa aqui, ó. Gurjão. A BrisaNet pode ofertar 5G na release 16 do 3GPP superior. Joia? Então, se você caminhar aqui, você vai ver. Inclusive, acho eu que você pode escolher. Deixa eu só ver aqui que eu estava mexendo aqui nesse site hoje. As coisas da Anatel nunca são tão fáceis de navegar. Opa, né? Mas tem como você escolher outras faixas e você observar, por exemplo, na sua cidade, né, quem pode ofertar. Obviamente que aqui tem outras operadoras, certo? Foi só umas coisas. Deixa eu montar aqui. Deixa eu ver se eu consigo limpar. Se eu não conseguir, depois vocês fazem sozinhos sem precisar da minha ajuda. Não, tá ruim aqui, depois vocês olham, tá? E aqui tem o lote da operadora, certo? Tem uma série de informações. Tranquilo? Em cada localidade, pessoal, em cada estado, eu escolhi a Paraíba porque eu estou aqui em Campina Grande, mas você pode escolher o estado que você deseja, certo? Deixa eu fechar aqui, ver o que vai acontecer. Né? Os cuidados na tela nunca são tão triviais. Mas você pode escolher aqui, caminhar na sua cidade e ver uma região e ver essas informações. Então, aqui, né, a gente tem informações sobre quem está habilitado, qual é o release que ele pode instalar. Né? E aí, qual é a faixa de frequência. Depois, a gente pode disponibilizar aqui, sim, claro. Deixa eu botar aqui. Então, vocês, tá aí no chat para vocês poderem navegar melhor e dar uma olhadinha nas regiões e na cidade de vocês. Essa navegação aqui na tela nunca é tão trivial. Né? Mas vamos lá, vamos voltando para cá. Então, por favor, acessem, se divirtam, né? Vejam as informações. Então, amigos, nós estamos aqui discutindo sobre faixa de frequência. Certo? 700, né? Faixas de frequência. Então, cada país tem suas faixas de alocação. Para nós, neste momento, interessa conhecer quais são as faixas, né? Saber que no Brasil tem uma alocação onde a gente pode conhecer via o site da Anatel. O que é importante que você olhe, inclusive a alocação da sua região, tá? E eu vou parar por aqui hoje, que já vamos com 1 hora, e a gente tem uma série de assuntos que a gente já cobriu, que eu pediria a você e aconselharia a que você fosse lá no Moodle, visse o material que está disponível, faça uma leitura, né? Alisson, a Release 16 para os sistemas que estão sendo instalados agora. Né? A Release 15, perdão, estão sendo instalados agora. Quando apareceu o Release 16 é porque algumas cidades só estão previstas para ser instaladas no ano que vem. Então, como elas estão previstas para o ano que vem, já se previu que no próximo ano já se pode começar com a Release 16. Que foi o caso de Gurjão, não é isso, Alisson? Você viu lá, Gurjão apareceu BrisaNet Release 16. Né? Mas se você procurar por outras operadoras, por exemplo, as operadoras que já estão hoje, sejam nas grandes cidades, você vai ver que elas começaram com Release 15. Entretanto, né, elas podem ir para o Release 16 sem problema, né? Mas elas começaram com Release 15. Tá joia? Responder sua pergunta, Alisson. Vendo? Bom, amigos, deixa eu parar a gravação aqui.